Aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe. Amém. Cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Para que você possa sentar. Abra sua Bíblia aí, meu querido. Aleluias. O tema proposto para esse evento, no livro do Êxodo, no capítulo de número 15 e no versículo de número 26. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que nos diz assim, posso ler, igreja? Glória a Deus. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura, ou o Senhor que os sara. Amém? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos um minutinho. Pai querido e santo, em tua gloriosa presença, me coloco aqui nesta noite. Ó Deus querido, Senhor amado, estou aqui, Senhor Deus querido, por tua vontade, Senhor Deus. Eu tenho certeza, ó Deus querido, que ainda, ó Deus, que nós não conheçamos o nosso futuro, o Senhor conhece e sabe todas as coisas, ó Deus querido. E eu sou grato por ter me trazido em paz até este local, ó Deus, onde aqui neste lugar estamos reunidos como igreja, adorando a Ti, engrandecendo a Ti. Eu peço no Teu glorioso nome, que o Senhor possa, Senhor, falar com a Tua igreja nesta noite. Usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, é o desejo do meu coração. Eu te peço no Teu santo, bendito e poderoso nome. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Primeiro quero agradecer aqui ao nosso amado pastor Kleber. Amém, pelo convite. Por mais uma vez, confiar a mim, estar aqui esta noite, ministrando a palavra do Senhor. Fiquei feliz pelo convite e grato, amém. Então Deus abençoe o pastor Kleber pela confiança, mais uma vez. Estive aqui no ano passado, no mês de setembro, não faz muito tempo, e retornando aqui, amém. Então eu fico feliz mesmo, amém, pelo convite. O tema proposto aqui maravilhoso, muitíssimo abençoado, amém. Trago a paz a toda a igreja, amém, lá da Igreja Nova Israel, para todos os nossos irmãos aqui, amém, glórias a Deus. Hoje nós também estamos lá num culto abençoado, acredito que esteja acontecendo lá, amém. Estamos numa campanha lá de oração, conquistando o meu milagre, é o tema proposto lá para o nosso trabalho de oração às terças-feiras. E fiquei feliz também de poder ver que nesse tema aqui trata de um assunto que nós também estamos tratando lá, que é a cura. E eu louvo ao Senhor por isso. E seria maravilhoso, se todos os locais de culto falassem um pouco mais sobre o assunto, falássemos um pouco mais. Eu sei que no ano passado eu falei um pouquinho do testemunho da minha esposa, e eu sei que tem mais ainda, mas vamos aqui. Eu estava lendo esta mensagem durante período assim que o pastor mandou o tema, e eu fui trabalhar esse tema, até falava com o pastor Lucas, falei, olha, é um tema que realmente assim, eu sei que é gostoso de trabalhar, é gostoso quando você está aí ouvindo alguém pregar, e esse tema é maravilhoso, é lindo, é fantástico, é fabuloso, mas sei também que o Senhor, Ele usa cada um de acordo com a sua vontade, e vendo a necessidade daqueles que estão nos ouvindo. Então você que está me ouvindo aqui hoje, eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para você, eu tenho certeza disso, eu acredito nisso. No livro do Salmo 103, nos fala, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então logo, o Senhor,
ele deixa bem claro, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças. Todas as doenças, todas as doenças, não está deixando margem para mais nenhuma, então é todas as doenças. Então nós encontramos na Sagrada Escritura a história do povo de Israel, que é uma história muito maravilhosa. Quando nós lemos, é muito bacana, muito linda mesmo, a história desse povo, da forma como o Senhor os levantou, da forma como esse povo cresceu, muito bom, muito maravilhoso. Mas a continuidade e o crescimento deste povo dentro do Egito é onde que começam os traumas, é onde que começam os problemas, é onde que começam as adversidades. O povo ele cresce, ele é levado ali pelo Senhor, ele é recebido naquele território e ali eles começam a crescer, esperando, porque na realidade, eu acredito que ninguém tem em mente, né? O pastor falando sobre criança aqui, desde o ventre está ouvindo, já cantava o louvor, o outro nasceu com dente, não importa, mas desde criança, né? Ninguém imagina, olha, eu vou crescer, vou se tornar uma bela de uma pessoa doente, olha, eu vou ficar uma pessoa cheia de problema. Não, ninguém quer isso, porque logo você sempre vai olhar para você, ou para os seus filhos, que eles cresçam com saúde, porque esse é o desejo do pai para o filho, e é o desejo da própria pessoa. Olha, eu não quero ficar doente, eu não quero ter que enfrentar o hospital, eu não quero ter que crescer com agulhas espetadas no meu braço, não, jamais. Mas o povo de Israel, eles crescem num ambiente onde eles têm que aprender a sobreviver, porque agora eles estão ali presos, sendo oprimidos, sendo apertados e trabalhando meio que forçadamente ali. Era um trabalho forçado, eram obrigados a trabalhar, enquanto o Egito ali crescia e prosperava, o povo de Deus só adoecia. O povo de Deus só minguava, o povo de Deus só tinha problema. Então imagina a situação, só que Deus estava de olho em tudo isso, Deus estava acompanhando. Então logo encontramos que na história do povo de Israel, Deus visitou o povo ali no Egito. Deus também de alguma forma estava olhando, estava atento a tudo que estava acontecendo, estava observando tudo, todas as famílias, assim como na noite de hoje também, o Senhor está a observar cada um de nós aqui nesta noite. Então Deus visitou o Egito com muitas pragas, com o objetivo de livrar o povo das mãos de seus opressores. E a promessa de Deus era de levar o povo para uma terra que manava leite e mel. Então lá, no livro do Êxodo, no capítulo 3, e no versículo 8, o Senhor diz assim: por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Ponto. O Senhor desce, o Senhor está atento. Isso mostra que Ele é um Deus que está atento a tudo. Isso mostra que é um Deus que não deixa passar nada. Estou observando, estou acompanhando. Às vezes, quando você está orando, eu não sei você quando você ora, mas eu acredito que seja igual a quando eu estou orando, ou quando os pastores estão orando, nós sentimos Deus bem pertinho, só ouvindo a nossa oração, só recolhendo ali o que nós estamos falando. Eu sei que tem alguns irmãos que já falaram: pastor, mas quando eu oro parece que Deus não ouve. Deus ouve, Deus está atento a tudo, Deus está observando tudo o que você faz, cada palavra que sai da sua boca, Deus o escuta, até mesmo antes de você pronunciar, Deus já conhece, já sabe o que você vai dizer. Então ele fala que desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Então Deus estava atento, estava observando que o povo dele estava sendo oprimido. Então ele fala: eu desci para livrar, eu vou livrar esse povo das mãos dos egípcios, e vou dar a eles uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então essa terra será do povo de Israel. Então o Senhor, e uma conversinha até bacana com Moisés, deixou bem claro: eu desci. Percebemos que nesta situação, Deus tinha um plano. O Senhor, Ele tem um projeto na vida do homem,
Ele tem um plano na sua família, para a sua família. Ele tem um plano para a sua casa. Então, quando o Senhor ele chama Moisés e ele passa as instruções para Moisés, é porque Deus tem um plano. É porque Deus está atento e alguma coisa vai acontecer. Você já sentiu quando você está, de repente, na sua casa, às vezes um pouquinho desesperado, às vezes preocupado com alguma situação, e alguém sempre chega com uma palavra para você? Alguém sempre te manda uma palavra, até mesmo pelo celular, ou até mesmo uma visita inesperada, bate à sua porta, e alguém fala assim, olha, eu não sei, eu estava em casa, senti de passar na tua casa hoje. É porque Deus está atento, Deus sabe o que está acontecendo com você, e Ele precisa que você esteja bem. Então Ele manda alguém para ir lá na sua casa, para que você saiba que Ele te conhece e que Ele está atento, e Ele tem um plano na sua vida. Então logo, o Senhor Ele deixa bem claro para Moisés, né? Olha, eu vou tirar esse povo daí, vou dar a eles uma terra vasta que mana leite e mel. Então nós percebemos que o Senhor tinha um plano para o seu povo Israel. Porém era preciso que o povo apenas confiasse em Deus. O que aconteceu depois da saída do Egito? No versículo 24 do capítulo 15. O que acontece? O povo começa a reclamar. Logo no capítulo 15 do Êxodo aí, versículo 24, vamos ler aqui para a gente acompanhar. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Deus tirou o povo do Egito. Deus guardou eles. E uma caminhada de 3 dias pelo deserto, eu acho que qualquer um de nós aqui, que estivesse caminhando no deserto sem água, estava tudo bem para você, irmão? Sem água, está tudo bem para você? Não está bem? Então logo, alguém aqui vai reclamar que o povo está reclamando? Alguém aqui vai falar, poxa, mas que povo ingrato. É o que nós falamos muitas vezes. Poxa, mas que povo ingrato. Deus acabou de tirar eles de uma opressão. Deus acabou de tirar eles de um sofrimento. Será que não dá para eles confiar um pouquinho mais em Deus? Será que não dá para eles esperar só mais um pouquinho, porque Deus está observando eles? Será que não dá para guardar mais um tempinho não, irmão? Será que não dá para você esperar mais 1 hora? Não dá para esperar mais um dia? Não dá para esperar virar a noite? Será que não dá para esperar mais um pouquinho? Porque o que acontece? O povo que reclama, mas caminha 3 dias no deserto sem água para ver o que acontece. Se você também não vai começar a reclamar, vai xingar o pastor Kleber, vai xingar o pastor Lucas, vai xingar o pastor, vai xingar todo mundo. O povo caminhou e eles foram reclamar para quem? Para Moisés. Vamos reclamar para quem está liderando. Vamos reclamar para quem está na frente. Então logo, quem estava na frente ali era Moisés, e o povo foi reclamar. Só que tem uma questão que nós temos que entender. Se Deus está atento, se o Senhor está observando, como Ele diz também que eu desci para livrar, então nós precisamos apenas o quê? Confiar em Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós podemos caminhar 3, 4, 5, 6 dias sem água, porque nós temos a certeza de que o Senhor Deus está conosco, de que o Senhor Deus não nos abandonou. Olha, eu não sei de que forma vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que quando Ele nos der água, a água vai ser aquela água clarinha, gostosa, fresquinha, que vai matar a nossa sede. Eu não sei como vai ser, se vai sair da rocha, se vai brotar da terra, se vai vir da chuva, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer coisas extraordinárias, mas eu sei de uma coisa, Ele vai fazer. Assim também, quando nós, muitas vezes, queremos reclamar de alguma coisa, de alguma situação, quando nós queremos reclamar, que as nossas esposas já não estão mais ouvindo nossas vozes, quando os maridos já não estão ouvindo mais as esposas, quando os filhos não estão ouvindo mais os pais, e aí nós queremos já reclamar, lembra, Deus está atento, Deus está observando, Ele é o dono, Ele sabe o que fazer. Fala com Deus, conversa com Deus. Senhor, olha a minha esposa, Senhor.
O Senhor me deu, eu amo, é uma mulher linda, maravilhosa, eu amo ela, mas, Senhor, ela está saindo um pouquinho aqui, Senhor, me ajuda a amar ela mais ainda, porque ela merece, não é assim? A mesma coisa com o marido. Quantas vezes, né? A mulher ela quer reclamar do marido porque jogou a toalha em cima da cama molhada, ele sai do banho, já joga a toalha lá, é assim que acontece, e aí vai reclamar, mas esse marido, olha, Deus te deu, calma, tenha paciência, vai falar com Deus, Senhor, o Senhor me deu esse marido, mas ele não sabe que a toalha molhada, ele pode colocar no varal lá para secar, ou no local adequado, mas ele sempre joga em cima da cama, Senhor, me ajuda a amar esse abençoado, Senhor, só peço paciência, que força, se o Senhor me der, eu acabo com ele, não é assim? É mais ou menos assim, né? Mas tem que pedir ao Senhor que dê paciência, então logo, confia no Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para você, Ele te deu o esposo, a esposa, os filhos, porque o Senhor sabe que você tem capacidade e condições de cuidar, o Senhor sabe que você pode, o Senhor sabe que você tem condições, e Ele vai te abençoando dia após dia. Olha agora o povo de Israel reclamando, poxa vida, se fosse eu ia reclamar também, se fosse você ia reclamar também, mas agora nós precisamos confiar em Deus, e o Senhor vai e fala para aquele povo, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, olha só como é gostoso essa palavra, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, olha, Deus está trazendo uma palavra de vitória para o povo, olha, eu vou fazer isso para vocês, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, não trarei a vocês nenhuma das doenças, e a cura divina, é uma promessa feita pelo Senhor, desde os dias do povo de Israel no deserto, a cura divina é promessa de Deus, igreja, foi feita lá desde quando o povo estava no deserto ali, acabamos de ler, é uma promessa do Senhor, a presença de Deus entre o povo, era a garantia da provisão e da cura, olha que bênção, a presença do Senhor no meio da igreja, é a garantia que você tem de provisão e de cura nessa noite. Então se você sente a presença de Deus aqui neste lugar hoje, então essa é a garantia de que o Senhor Ele provê na sua vida aquilo que você precisa, de que o Senhor Ele entra com providência ali para curar, para libertar e para restaurar. A presença dEle aqui nessa noite é a garantia disso. Aleluia, glórias a Deus. Em todos os aspectos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, ou sejam eles espirituais, é a garantia. Então Deus garante a cura, Deus garante a libertação, Deus garante a vitória para a sua vida, para a sua família, e se você acredita, você precisa depositar no Senhor essa confiança, você precisa crer, porque aquele que duvida do poder de Deus, está lá em Tiago, o que diz lá? Aquele que duvida, é como a onda do mar, né, que é agitada pelo vento. E ainda tem um versículo, se eu não me engano, o versículo 7 fala assim, e nem adianta pedir bênção porque não recebe. Aquele que tem dúvida não recebe bênção. Aquele que não confia no Senhor não recebe bênção. Então não sou eu que estou falando, está na palavra do Senhor. Por outro lado, no livro do Salmo 37:5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Como é que é? Confia. Então eu preciso confiar no Senhor. E aí, o que acontece depois que eu confio? O mais Ele fará. Você está prestando atenção aí, irmão? Quando eu entro na presença de Deus, e eu tenho algum problema, eu sempre falo uma coisa que eu sempre digo isso para a igreja. Deus é bom demais para reter bênçãos. Deus é bom demais para reter bênçãos. Então quer dizer que Ele libera a bênção para a igreja, Ele libera a bênção para a sua família, Ele libera a bênção para aqueles que pedirem, para aqueles que confiarem nele. Então se você veio com essa confiança toda hoje, a adorar o Senhor, irmão, tenho certeza, você não vai sair aqui de mãos vazias, não, vai sair abençoado no nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos que não era plano de Deus o homem ficar doente. Não era plano de Deus. Porque quando Deus, Ele cria o homem, forma o homem, Deus logo não falou assim, olha é o seguinte, eu vou formar o homem, mas vou colocar uma doencinha nele só para sacanear mesmo. Não.
Isso não estava no plano de Deus. Fazer um homem doente, fazer um homem cheio de doença, não, jamais. Então, quando Deus fez o homem e a mulher, eram sãos, sem doença, sem nenhum tipo de problema, dor de cabeça, né? Acordar com dor de cabeça, acordar com dor no estômago, acordar com dor nas costas, não, nada disso. O homem era completo, são. Nós sabemos, é lógico que quando nós lemos ali logo no início do Gênesis, parece que Deus criou o homem num dia, daqui uma semana a Eva come a melancia que a serpente ofereceu, e aí no dia seguinte eles são expulsos, parece que é assim. Falo melancia, irmão, porque ninguém sabe que fruto que é. Uns falam que é jaco, outros falam melancia, outros falam kiwi, sei lá, é um fruto. Enfim, o abacaxi é o mais interessante, porque imagina a cobra dar um abacaxi, a mulher querer descascar o abacaxi, não dá, reclama, vai xingar o homem. Mas enfim, só que naquela questão, os teólogos estudiosos aí, dizem que o homem viveu aproximadamente, isso não é exato, de 10 a 12 mil anos no jardim antes da queda. Então, aproximadamente, não é exato esse número. Então, o homem não viveu 1 ano e pecou e caiu. Não, o homem, aproximadamente, viveu cerca de 10 a 12 mil anos sem o pecado, até que o pecado surgiu. Isso é uma tese, uma teoria, não sei. Mas, o que aconteceu para que a doença e o pecado entrasse? Quem abriu a porta disso para que entrasse na vida humana? O próprio homem, porque não era plano de Deus. Se não é plano de Deus, então Ele não quer que você fique doente. Se não é plano de Deus, Ele não quer que você viva doente. Se não está no plano de Deus, Ele não quer que você viva num hospital, que nem nós vemos muitas pessoas que já estão até acostumadas. Eu até brinco com alguns irmãos, falo assim, irmão, você trabalha no hospital? Falou, não, mas parece que só vive no hospital batendo cartão. Está na hora do Senhor te curar, está na hora do Senhor te libertar, está na hora de você confiar mais no Senhor. Às vezes a pessoa acha que Deus só cura determinadas doenças, acha que só Deus só cura dor de cabeça, acha que Deus só cura dor no dedão. Não, Deus Ele cura qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Não existe doença A ou B, não. Deus Ele cura todas as doenças, já que não estava no plano de Deus, não fazia parte do projeto de Deus. Então Deus Ele não quer que o homem fique doente, ou que o homem viva doente. Ele quer que você esteja são, curado, liberto, restaurado, para a honra e glória dEle. É o desejo do Senhor, irmãos. Amém? Então logo, ao pecar, o pecado foi introduzido, a morte foi introduzida, a enfermidade foi introduzida na terra. Só que Deus continua com o seu plano original. Ele quer o homem são. Ele quer o homem curado. Amém? Aleluia. No entanto, quando o Senhor Ele reúne, quando o Senhor Deus reuniu o seu povo, Israel, Ele fez a promessa. E a promessa logo no início. Se vocês derem atenção ao Senhor, isso é promessa, se vocês derem atenção ao Senhor, amém? E fizerem o que Ele aprova, condição. Então logo, Deus faz uma promessa, enquanto houvesse um culto sincero, um culto realmente sincero diante do Senhor, não faltaria alimento, e não faltaria água, e não faltaria cura. Aí, irmãos, é por isso que às vezes eu pego no pé dos irmãos lá da Nova Israel. Aqui eu acredito que não acontece, mas lá às vezes acontece algumas coisas. Irmão, quando você vier para adorar o Senhor, o culto começa na tua casa. É lá na tua casa começa o culto. Você precisa começar a adorar o Senhor de dentro lá do seu lar, com a sua família. Quando você chegar nesse ambiente aqui, nesse templo, esse local de adoração, você já tem que entrar dando glória a Deus. Você já tem que entrar cheio da unção. Você já tem que entrar cheio do poder de Deus. Porque o culto começa lá, dentro da sua casa. Às vezes, as pessoas elas saem tão no automático de casa,
já está ligado no automático, já estão acostumados. Que dia que é o culto? É terça-feira. Que dia que vai ter agora? Vai ter quinta. Aí vai ter sábado e vai ter domingo. Ou às vezes é sexta, ou às vezes é quarta, não importa o dia. E às vezes está no automático, a pessoa, sabe, ela faz as coisas sem prestar mais atenção, sem aquela devoção, ou sem aquele amor, ou sem aquele prazer. Ele vem para o culto porque já está marcado para vir ao culto. Não é assim que funciona. Enquanto nós oferecermos, enquanto tiver um culto sincero, um culto verdadeiro, enquanto nós adorarmos o Senhor de todo o nosso coração, enquanto estivermos servindo a Ele realmente de todo o nosso coração, de todo com o nosso entendimento, o Senhor, Ele fez a promessa: não vai faltar alimento para vocês, não vai faltar água para vocês, e não vai faltar cura para vocês, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Jeová Rafá, que nós conhecemos. Ele fez a promessa e Ele cumpre. Agora quero mudar um pouquinho aqui, pular um pouquinho aqui a situação, porque eu quero ver quanto esse Jeová Rafá Ele fez pela vida das pessoas. Então vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8. Versículos 1 e 2. Aleluia, porque esse Jeová Rafá curou muitas pessoas. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem, com esta doença que naquela ocasião era uma doença mortal, era uma doença que não tinha, para aquele momento, para aquele tempo, não tinha cura. Hoje nós sabemos que tem tratamento, tem cura. Ele chega diante do Senhor, e uma das coisas que eu amo falar nesse versículo aqui, que a gente conhece muito bem, é que quando ele chega, ele se joga diante do Senhor. Ele se lança diante do Senhor. Ele está doente. Ele está com uma enfermidade para aquela época incurável. Ele sabia que daquela situação ele não ia escapar. O destino dele era a morte. O final seria a morte. Ele não escaparia daquela enfermidade. Isso porque ele estava distante do Senhor. Porque talvez ele não conhecesse o Senhor. E quando a informação chega até ele, quando a notícia chega até ele de que naquela região existe um homem que tem autoridade, que tem poder, e que muitas pessoas eram curadas por ele, sabe, o coração dele encheu-se de ânimo, de fé. E ele procura de alguma forma encontrar este homem. Ele quer ter um encontro com este homem. Ele quer saber realmente se é possível. Por isso que ele chega dessa forma: se quiseres, se o Senhor quiser. Porque até então ele sabe que o Senhor fazia milagres. Mas ele chega no momento em que ele chega para o Senhor e fala: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar uma pessoa limpa. Ele se lança de joelhos. Ele reconhece a autoridade. Ele reconhece que Deus é soberano. Ele reconhece que aquele homem tinha poder de fazer alguma coisa por ele. E o Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, igreja. Deus não quer que o homem fique doente. Eu fico tão bravo quando eu ouço as pessoas falando assim: essa minha dor de cabeça, essa minha dor na barriga, ou essa minha dor. Irmão, não é sua dor não. Essa enfermidade não é sua não. Ou esse problema que você está passando não é seu. Você não precisa aceitar isso, não deve aceitar isso. Você deve reconhecer
que o nosso Deus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, ou o Deus que sara, Ele não quer que você fique doente, não. Ele quer que você seja uma pessoa curada, liberta, restaurada. Por isso que quando o Senhor, esse homem se aproxima do Senhor, e ele se lança de joelhos, Senhor, se tu quiseres, se o Senhor falasse assim, olha, eu não quero, hoje eu não estou muito a fim de operar milagre. Aquele homem ia sair bravo, ele ia sair humilde, talvez triste, mas ele chega humilde diante do Senhor, Senhor, se tu quiseres, olha a minha situação, olha como eu estou, olha, Senhor, como está a situação, eu vou morrer desse jeito. E o Senhor olhou para ele, estendeu as mãos, tocou nele e disse, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja liberto, eu quero que você seja restaurado, eu quero que você saia daqui nesta noite, transformado, liberto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, amém? Outra situação aqui, no mesmo capítulo, no versículo 5, nos diz, Jesus fazendo obra e milagre. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. A dor pelo outro, a empatia, é sentir a dor do outro. Aquele homem não estava doente, mas ele tinha um servo que estava. Aquele homem não estava, o problema dele era entrar e olhar que o servo dele estava com problema. E naquela ocasião, quando ele olha, ele fala assim, eu não posso olhar. Irmão, por isso que dentro do templo ou na igreja, como nós costumamos falar, a gente quando vê alguém doente, irmão, não fique contente não, fala, irmão, vai para o médico. Irmão, se ele está na igreja, ora por ele, repreenda essa doença. Se ele entra aqui com algum problema, irmão, eu tenho um endereço de um médico bom. Olha, vai lá, que ele vá... Não, meu irmão, não faz isso não. Chama aqui, ó, põe aqui à frente, coloca a mão na cabeça dele, pede para o pastor orar e repreender essa doença. O único endereço que o crente tem que dar é do céu. Ó, eu tenho um endereço bom aqui, o nome do doutor é Jesus Cristo. Esse cura. Às vezes nós pensamos... Não era para acontecer isso todas as vezes no culto, não. Às vezes o irmão chega doente em casa, ou na igreja, e ele está lá, ô irmão, toma um dipirona, ou toma isso. Calma aí, você já orou por ele? Não, então como é que você vai dar um dipirona? Se você sequer orou por essa pessoa. Se Deus ele quer que o homem seja curado, então ora por ele. Ora por essa pessoa. Porque eu tenho certeza sim, porque o plano do Senhor é que o homem seja curado, é que o homem seja limpo de toda a enfermidade. Então ora, e no nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai sair daqui curada no nome do Senhor Jesus. Então esse homem, quando ele chega diante do Senhor, ele traz a informação, vem cá meu amigo, é você que está dizendo, não, você não sou eu não, mas meu servo lá está lá em terrível estado, a situação dele lá, olha, dá dó, o negócio lá, a situação está complicada. E o Senhor disse o quê? No versículo 7, eu irei curá-lo. Você prestou atenção aí, a vontade do Senhor qual é? Sempre. Eu irei curá-lo, pastor Kleber. Falou, não, deixa que eu vou lá curar. Aí o homem falou, não, eu não sou digno de receber. Também sou homem de autoridade, aquela coisa toda. Só diz uma palavra. O que falta para muitas vezes, o que falta para nós muitas vezes, é acreditar. É confiar. Uma palavra pode mudar a história da sua vida. Uma palavra pode mudar a história da sua família. Uma palavra pode transformar você. Pode curar você. Eu falei da minha esposa ano passado, eu não vou dar o testemunho dela, que eu queria que ela estivesse aqui hoje. Mas, no final do ano, eu vim aqui, preguei, em setembro, no final do ano, ela passou novamente por uma nova cirurgia, que o médico insistiu, e ela falou, Adalto, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nada. Por que eu vou fazer uma cirurgia se eu não tenho nada? Eu falei, filha, vamos entregar na mão de Deus, que Deus ele sabe tudo, Ele conhece tudo, e tudo é de acordo com a vontade dEle. Se for para fazer cirurgia, vai fazer, se não for, está nas mãos de Deus, nós confiamos em Deus, entregamos as mãos de Deus, e é Deus em primeiro lugar. E a minha esposa é aquela mulher de fé, os irmãos conhecem ela e sabem. Opa, Deus é Deus, e ponto final.
Mas vamos lá, e o médico falou, olha, dona Ivone, é aconselhável, porque a primeira cirurgia foi de urgência, essa é tratamento. Tudo bem, faz a cirurgia. E os médicos tudo em cima dela, porque vai fazer a biópsia, e aí, pelo tempo que ela ficou parada de dezembro a dezembro, os médicos já esperavam que tivesse tomado o câncer, tivesse tomado o corpo dela todinho. Porque ela teve câncer de ovário, câncer maligno de ovário, e os médicos falaram, deve ter tomado. E a médica até ficou brava, nossa, a situação está ruim, vai ficar horrível, por que esse tempo todo? E a minha esposa só, Deus está na minha frente, é Deus na minha vida. Eu falei, eu creio. Aí os médicos fizeram a biópsia tudo. Aí quando a médica pega lá e chama, eu fiquei do lado de fora da salinha, porque eu estava tirando os pontos e eu desmaio se eu ver um negócio desse. E aí, quando chegou no final, a médica falou assim, Adalto, você vai ter que entrar. Eu preciso te falar, dar notícia acerca da sua esposa. Eu falei assim, tá bom então. E eu sentei lá, e ela, minha esposa, tirando ponto, e eu aqui assim. E a médica dando informação lá, falou assim, olha, te dá uma boa notícia. Eu falei, eu já sabia, primeiro ponto. Não tem nada, sua esposa tem nada, tem doença, tem câncer, tem nada mais. Eu falei, disso a gente já sabia. Ela falou assim, olha, e é bem provável que não seja nem preciso nenhum tratamento, porque vai tratar o que não tem. Mas passaram, eles são assim, marca para o oncologista, vai lá. A oncologista olhou tudo e falou assim, ó, Ivone, não está constando nada e sangue, tudo aqui não tem nada. Então não tem por que fazer tratamento, né? Vai passar por quimioterapia, eles indicam quimioterapia, mesmo você não tendo nada. Eles indicam isso. Mas falou assim, mas está limpo. Pelo tempo que ficou, era para ter espalhado pelo corpo. Eu não entendo. Talvez você foi curado através da cirurgia. A minha esposa falou assim, não, foi Jesus que me curou. Deus é Deus que cura. E eu creio realmente nisso. Eu creio que Deus é Deus que cura. Eu creio que Deus é Deus que sara. Porque a promessa dele é essa. Enquanto nós permanecemos fiel diante dele, com a nossa vida na presença dele, enquanto o nosso culto for um culto sincero a Deus, de todo o nosso coração, a promessa de Deus é que não faltaria alimento. A promessa de Deus é que não faltaria água. E a promessa de Deus é que ele curaria todos. Não ia ter doença, não ia ter problema. Porque ele cuida dos seus. E o Senhor cuidou desse paralítico aqui, desse homem, em terrível sofrimento. E quando ele chegou lá, já estava curado. Porque é o desejo do Senhor curar. O desejo do Senhor é salvar. O desejo do Senhor é libertar. Irmão, você está entendendo isso, irmão? Você consegue entender como é que Deus trabalha? E às vezes nós que complicamos o trabalhar de Deus. É nós que complicamos, porque se o desejo do Senhor, a vontade é curar, é de que nós venhamos ser pessoas curadas, às vezes nós é que complicamos, Deus quer curar, o Senhor está lá, meu filho, eu quero te curar, mas acho que eu não sei, acho que eu vou tomar o remédio A, meu filho, eu quero te curar, mas eu acho que se eu tomar 3 gotas, 50, 60 gotas, Deus está querendo te curar, irmãos, o Senhor está querendo operar um milagre na tua vida. E muitas vezes nós colocamos dúvida. O povo de Israel, eles precisavam confiar mais no Senhor. Eles caminharam no deserto, sabendo que Deus havia tirado eles do Egito. E eles caminharam, reclamaram, tudo bem, estava faltando água, mas o Senhor transformou uma água amarga em água doce, boa para eles beberem, boas para eles saciarem a sede. Então quando nós confiamos em Deus, não precisa entrar em desespero. Quando você confia em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele vai fazer na tua vida, então não precisa se desesperar. Não precisa sair desesperado, arrancando os cabelos, que já nem tem aqui muito, não adianta querer arrancar. É confiar no Senhor, amém? Ainda no capítulo 8 aí do livro de Mateus, no versículo 14, 15 e 16. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. No outro livro de Marcos, se eu não me engano, fala que algumas pessoas chegaram para Jesus: Senhor, olha, ela está com febre, faz alguma coisa por ela. Não importa da forma como o evangelista, ele disse. O importante é que quando o Senhor chegou lá, a mulher estava com febre.
O Senhor poderia muito bem deixar ela com febre e continuar seu trabalho, mas o Senhor foi lá e falou assim, opa, a minha promessa é de cura, calma aí, sai daí, enfermidade. A mulher, quando foi curada, ela começou a servir, porque a alegria daquela mulher era servir. A nossa alegria deveria ser a mesma, em servir ao Senhor de todo o nosso coração. Para encerrar aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Para encerrar a primeira parte, viu, irmãos? Capítulo 2, versículo 3 e 4. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removendo parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Amém. Você conhece bem a história. Eu vejo que essa questão aqui é bem bacana porque o homem paralítico está lá. Aqueles homens que pegam ele, pastor Lucas, veja assim, eu vejo aquela pessoa de fé. Ele passa pelo paralítico, eles passam pelo homem que está paralítico, e eu acredito que eles estavam indo em direção à casa onde Jesus estava. A casa já estava lotada, tinha gente por todo lugar da casa, não tinha mais espaço para entrar. E aqueles homens estavam indo em direção àquela casa, e acredito eu que eles passaram pelo aquele paralítico e falaram, sabe uma coisa? Vamos levar esse homem lá para Jesus curar ele? Vamos levar, quem sabe o Senhor não cura ele? Quantos crentes já fizeram isso aqui, hein? Passaram aí na rua, viram alguém doente e falaram, sabe uma coisa? Vamos lá na igreja, a qual eu frequento, Ágias. Deus vai operar na tua vida hoje. Não é melhor levar para o hospital? Não, vamos para a igreja primeiro. Lá Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Vamos lá. Tenho certeza que Deus vai operar o milagre. Mas vamos lá. E aqueles homens pegaram aquele rapaz, eu acredito que deveriam ter falado com ele. Falaram, rapaz, é o seguinte, você é aleijado, né? Você não é mudo, nem surdo. Você quer que a gente te leve até Jesus? Jesus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma. Eu acredito que o homem deve ter falado assim, sim. Vai fazer o quê? Não tem para onde ir? Tudo que viesse era bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Então pega aquele homem lá e levam ele, chega na casa, a surpresa, não tem por onde entrar. Eles poderiam muito bem deixar o homem jogado lá fora, falar, olha, sinto muito, trouxemos você até aqui, mas não tem por onde entrar, não tem o que fazer. Mas quando você acredita que o Senhor vai curar, irmão, você não desiste. O crente ele tem que ter essa fé. Eu não vou desistir, não, eu acredito que Deus vai curar. Que negócio, se eu trouxe ele aqui para nada? Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, mas dá, calma aí, tem uma escada aqui. Que tal a gente subir aqui e descer ele pelo telhado? É uma ideia estúpida. É uma ideia estúpida, realmente, irmãos, isso é verdade. Como é que você vai levar um paralítico e descer pelo telhado? Ele poderia quebrar o pescoço e morrer se caísse. Ela não é ideia ruim. Mas quando você está cheio de fé, a ideia ruim vira boa. O telhado vira um elevador. A fé que está em você faz coisa tremenda. Você não enxerga mais problema nenhum. O crente cheio de fé, ele não consegue enxergar problema, ele só enxerga a bênção. Ela não é assim. Ele não consegue enxergar, olha, o tempo fechou, vai cair um temporal, ele consegue enxergar sol. Tem sol hoje. Calma aí, pastor, você está meio doido, não tem sol nenhum, mas tem. Vou até lavar roupa e colocar no varal, porque vai secar. Fiz isso ontem. Estou falando uma coisa que eu fiz ontem. Peguei minha roupa lá, umas toalhas, falei, vou lavar. A esposa falou, Adalto, mas está chovendo. Falei assim, mas vai fazer sol. Logo de manhã o sol estava queimando toda a toalha no varal. Porque Deus é Deus. Mas se amanhã amanhecer chovendo, não vai amanhecer com sol. Amanheceu com sol lá em São Paulo. Então Deus faz coisa tremenda, a fé. Eu estou um exemplo meu, foi um exemplo meu bobo, mas aconteceu isso de verdade. A fé, quando nós depositamos no Senhor, nós não enxergamos problema, irmão. Aqueles homens estavam cheios de fé, rapaz.
Esse homem vai sair curado hoje. Não dá para entrar, rapaz, mas tem o telhado ainda. Nós não tentamos pelo telhado, mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos descer ele pela corda. É só subir lá e ver onde que está Jesus, faz uma abertura lá, mira onde está Jesus, é o suficiente. É só disso que a gente precisa. E eles subiram lá e falaram assim, olha, eu mirei, Jesus está aqui. E Jesus está aqui mesmo, irmãos. Eu mirei, Jesus está aqui hoje na igreja. É aqui que nós temos que descer. É aqui que nós temos que ficar. E é aqui que o Senhor vai operar, irmão. Olha só, tem outro lugar? Não tem outro lugar não, é aqui mesmo que o Senhor vai fazer a obra. E eles subiram lá, tiraram a telha daqui, tiraram a telha dali. Amarraram o homem, talvez com um pouquinho de dificuldade, mas desceram lá, desceram. Imagina Jesus que já sabia de tudo isso. Já estava acompanhando desde quando eles pegaram o homem até antes, que Deus sabe de tudo. E o Senhor lá ensinando todo mundo, e uma maca descendo bem ali. E o Senhor, ele faz o quê? Perdoados estão os teus pecados. Encerra assunto. E ele continua. O homem ainda está deitado. O homem está paralítico. Já não tem mais pecado nenhum, mas está paralítico lá. E algumas pessoas pensando lá já no seu pensamento, mas quem é esse daí que está perdoando o pecado? Nem sabia eles que era o Jeová Rafa ali fazendo obra. Mas quem é? Só Deus pode perdoar pecado, mas como ele faz essas coisas? E o Senhor, sabendo dos pensamentos, que Deus conhece o pensamento do homem, falou, o que vocês estão pensando aí? Qual é mais fácil dizer? Ou o que é mais fácil fazer? Perdoar o pecado ou curar o homem? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, não apenas para perdoar pecado, mas para operar milagres e maravilhas. E ele disse àquele paralítico, levanta, pega a sua cama e vai embora. E o homem levantou e foi embora, curado. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura. O Senhor não quer que o homem viva doente. O Senhor não quer que o homem viva aí jogado numa maca, num hospital, não. O desejo, a vontade, a promessa do Senhor para a igreja é que nós sejamos curados. Amém, irmão? Você crê nisso? Crê dessa forma? Deixa eu ver aqui meu horário, ainda dá tempo ainda. Existem outros tipos de doença, e quando nós falamos de doença, às vezes nós falamos apenas da doença física, aquela que afeta a carne. Mas existe uma doença que afeta a alma, ou espírito, ou caráter. E tem uma situação que eu acho interessante, porque muitas vezes o que falta para nós, num contexto geral, não apontando o dedo para A ou B, e eu falei logo no início, é a confiança em Deus. O quanto nós confiamos em Deus. O quanto você confia em Deus. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas na hora da situação difícil, nós corremos de Deus. Nós não corremos para Deus, nós corremos de Deus. E quantas vezes nossa palavra é, será? Será que Deus? Será que Ele? Será que isso? Ou será que aquilo? Não. Deus não é o Deus do será. Ele é o Deus do já. É o Deus que faz. E uma da história que eu achei bacana, seria até interessante contar aqui, é acerca de um homem que nós chamamos e conhecemos como Josué, auxiliar de Moisés, sucessor do mesmo. Esse homem, ele vai assumir a posição de líder, e ele precisa agora confiar em Deus. Assim como Moisés confiou em Deus. Ele precisa confiar em Deus. Então, depois de Moisés conduzir Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias,
caminharam no deserto sem água. Josué acompanhou toda a trajetória, todo o processo. Imagina você aqui um exemplo, pastor Kleber, pastor da igreja. Apenas um exemplo, eu sei que a igreja aqui é uma bênção e os irmãos são abençoados, tenho certeza disso. E aí só tem problema, só problema, e o pastor Kleber já está com a cabeça assim grande, só problema. E aí qual é o próximo na linha sucessória aqui? Quem é o próximo na linha sucessória aqui? Chuta o jovenzinho ali. Aí você vai ser o pastor. Você acompanhou a vida dele todo dia aqui na igreja. Você vai querer assumir essa igreja? Com o problema que ele tem, gente, eu sou jovem ainda. Esses irmãos só dão problema. Esses irmãos só trazem dor de cabeça. Josué, ele acompanhou todo o processo, toda a situação, todas as reclamações, todas as murmurações. Tudo aquilo que ele pôde ver durante o deserto, e os murmuradores morrendo, um a um morrendo, todos morrendo, até ficar a nova geração. E ali agora, ele está assumindo a direção, a liderança deste povo. E o Senhor, no capítulo, lá no livro de Josué, capítulo 1, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Ele olha para aquele homem e fala: seja forte e corajoso, porque ele precisa confiar em Deus. Ele precisa acreditar realmente que o Senhor estará com ele durante a trajetória. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite, irmão, irmã, é para que você aprenda a confiar mais em Deus. Aprenda a confiar mais em Deus, é isso que nós precisamos. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas chega no momento que nós precisamos realmente depositar em Deus toda a confiança e provar realmente que nós confiamos em Deus. Muitas vezes nós decepcionamos a Deus, porque nós fugimos ou colocamos os serás da vida. Quantas vezes a gente não acompanha isso? E Josué, ele precisava confiar em Deus. O Senhor tinha uma grande obra para fazer na vida daquele homem. Agora imagina você, quando chega o momento da batalha, quando chega o momento de tomar a cidade de Jericó. Todos que conheciam Jericó sabiam que aquela cidade não tinha como você entrar nela. Não tinha como você derrubar os muros da cidade. E aí vem um Deus e fala assim: eu vou entregar a cidade para vocês. Se eu falar aqui hoje para você aqui nesta noite, Deus está te entregando cura e milagre hoje, Deus está te entregando uma bênção, você crê nisso? Se eu te falar aqui hoje que Deus está entregando uma bênção para a sua família hoje, você crê nisso? Você acredita se eu falar que Deus está visitando o seu lar nesta hora, o seu filho, o seu esposo, esposa? Acredita nisso? Crê mesmo nisso? Não sei quantos aqui estão com algum problema ou causa na justiça, não sei se alguém tem algum problema na justiça ou alguma situação semelhante. Se eu falar para você que Deus está entrando com providência hoje para que você ganhe essa causa, você crê nisso? Acredita? Aposentadoria aí, que alguém está aí atrás da aposentadoria, nunca sai a abençoada aposentadoria. Deus tem o poder também de entrar com providência, crê nisso, que Deus está entrando? Acredita? Porque precisa confiar em Deus, irmão, senão a gente não consegue nada. Às vezes os muros parecem difíceis de ultrapassar. Às vezes parecem difíceis de quebrar. Às vezes parece não, é difícil. É difícil, muito complicado. 9 metros de altura, largura. E aí chega o Senhor e fala assim para ele: olha, pode guiar o povo, lidera o povo, que eu vou entregar para vocês. Senhor, então cadê as ferramentas aí, cadê as armas? Não, as buzinas que eu vou dar para vocês aí, pega a arca e vai embora. Leva o sacerdote na frente, coloca uns soldados na frente, não pega, faz nada, não grita, apenas toca a buzina, vai e dá uma volta na cidade. E aí, Senhor, aí quando nós terminarmos de dar a volta, a gente ataca e dá uns murros no muro. Não, vocês vão para a casa de vocês, no dia seguinte vocês fazem a mesma coisa. E faz isso durante 6 dias e no 7º dia, 7 vezes. E aí, Senhor, deixa comigo, porque
Eu acredito da seguinte forma: na primeira volta, pastor Kleber, Deus já iria derrubar o muro. Na primeira volta, Deus iria derrubar o muro. Não precisava dar 7 voltas ou mais 7 depois, 6 voltas e mais 7 depois. Não precisava disso. Na primeira, pastor Lucas, Deus derrubaria o muro. Por que Deus fez eles dar tantas voltas? Deus quer ver até onde você confia nele. Muitas vezes, Deus está provando a sua fé. Às vezes nós queremos tudo de primeira. Na primeira oração, Deus, acabou. A primeira vez que eu vou para a igreja, Deus abençoou. Não é assim? Queremos ou não queremos? Senhor, eu estou com um problema aqui, já resolveu. Deus pode fazer isso. Ele é Deus. Ele pode fazer isso, ó. Quando você imaginar de vir para o culto, Deus já está operando milagre na tua casa, família, vida. Ele pode fazer isso. Não precisava dar tantas voltas em Jericó. Porque Deus, ele poderia ter derrubado aquele muro, assim que Josué colocou o olho no muro, Deus já poderia ter derrubado o muro. Mas Deus prova a nossa fé. E Deus quer ver até onde você confia nele. Para ver se realmente você acredita que ele vai te dar a bênção. Para ver se realmente você acredita que ele vai te dar a vitória. E aí nós temos que dar volta, e 1 volta, e 2 voltas, e 3 voltas, 4 voltas. E aí vem o final, que o final é maravilhoso, porque o final é o hino da vitória. Você canta, toca a buzina, e Deus faz o resto. Foi o som da buzina que derrubou o muro? Foi Deus. Foi o Senhor que fez aberturas no muro, aonde cada um estava para entrar e tomar a cidade. Era difícil aquele muro de cair? Era. Mas nós estamos falando de um Deus que fez promessa, de um Deus que é poderoso. Nós estamos falando do Jeová Rafá, nós estamos falando daquele que cura, daquele que liberta, aquele que tira qualquer tipo de problema, não importa onde esteja o problema localizado, não importa qual o tamanho da enfermidade, ou a dificuldade dela. Deus é Deus que cura, irmãos, é isso que Ele quer que você entenda nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. E para encerrar mesmo, que meu horário aqui já foi embora, está indo. Para encerrar, uma outra situação de confiança, que eu achei, eu sei que você conhece, mas é linda, Gideão. Tem que confiar em Deus, irmão. Tem que confiar muito em Deus. Oh Deus, parece que Deus às vezes complica as coisas para a gente, não parece? Não parece, irmão? Seja sincero. Pega Gideão, eu vou te dar aí, eu vou entregar seus inimigos nas tuas mãos. Tá bom, Senhor, qual é o tamanho do exército? A princípio 32 mil. Senhor, não é muito, mas ajuda. Vai fazer um estragozinho, mas dá para o gasto, né? Fala quem que for medroso aí, pode voltar todo mundo. De cara fica só quanto? 10 mil? Tá bom, com 10 mil lá, olha que benção. Tá bom, Senhor, já perdi um bocadinho. Ainda não terminei o processo, o Senhor fala para ele, não terminei o processo. Você confia em mim? O nome dele é Jerubbaal? Gideão, né? Melhor para você. Você confia? Senhor, eu confio em ti. Já fiz uma prova lá, o Senhor mostrou que está comigo, então o Senhor está comigo. Manda lá para o rio lá o pessoal beber, separa os que beber de uma forma ou de outra, porque tem aqueles que ia beber, que se jogava sem vigiar, sem nada, separa esses. Tem uns que vão beber, que vai beber com mais vigilância, né? Já está bebendo aqui água na mão, está olhando para... Separa esses dos outros. Quanto sobrou aí? Senhor, se eu contei certo, só tem 300. Então, a conta fechou, é só isso mesmo. É só isso daí, que você vai lá e vai ganhar. Parece que Deus está complicando, não parece? Parece, a princípio sim. Mas Deus está te dando vitória. É o impossível, Deus faz ficar possível. Aquilo que é impossível, para fechar aqui a mensagem dessa noite. Porque nós acreditamos que o Jeová Rafá, ele já entrou aqui com providência para curar, para sarar, para libertar. E aquilo que parece impossível,
Deus torna possível. Se coloca de pé, irmãos, neste momento. Aleluia. Deus vai tornar possível para você aquilo que está difícil na sua vida. Deus vai tornar possível aquilo que está impossível para a sua família. Se você crê, feche os seus olhos. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Senhor, eu sei que o Senhor conhece a todos aqui neste lugar. Eu posso não saber, ó Pai, não conhecer como não conheço os corações, desejos, pensamentos, não sei. Mas o Senhor sabe. E eu sei que é o Senhor que vai operar o milagre nesta noite. E eu sei que o Senhor já está operando o milagre nesta noite. E eu sei que, ó Pai, essas vidas que aqui estão ainda irão testificar das suas maravilhas, do seu poder aqui neste lugar. Porque vidas foram alcançadas com cura, vidas foram alcançadas com libertação, vidas foram alcançadas nessa noite, ó Deus querido, com transformação. Ó Deus, eu tenho certeza que famílias nesta noite foram abençoadas, famílias nesta noite foram salvas, famílias nessa noite foram libertas. O Senhor apenas, ó Deus querido, me usou nessa noite como instrumento para ministrar os corações dos teus filhos. Ó Deus querido, esta maravilhosa obra que o Senhor já está operando, e esta palavra gloriosa, meu Deus querido, que alcançou não apenas o meu coração, mas eu creio que tem alcançado os corações dos teus filhos nesta noite. Por isso, no teu glorioso nome, Senhor, como ministro da tua palavra, eu ministro a bênção, a cura, a libertação sobre a vida da sua igreja nesta noite. É no nome poderoso de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua bênção, receba o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles que acreditam, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece.